imprimir. 6 horas, 6 horas. Então, 6 horas vamos começar o estudo. Vamos começar com o livro Mediunidade, a cura da ferida da fragilidade, ditada pela Hermance Dufour, psicografado por Vanderlei de Oliveira. A lição de hoje é a lição 27. Deixa eu tirar esse marca-página. Lição 27. O exercício mediúnico é transmissor de caracteres psíquicos. Deixa eu dar uma limpada aqui no óculos, está meio embaçado. A reunião aqui é mais focada nisso. E, na leitura, na discussão do que está estudando, entendeu? É muito mais voltada para o estudo em si. Até pelo grupo ser mais diminuto, né? Lá não, você tem uma quantidade de médios maior. Então a gente foca muito mais, tanto hoje quanto amanhã, né? Então vou repetir aqui o título. O exercício mediúnico é transmissor de caracteres psíquicos. E lá, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 6 e 7, está assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova. Então vamos agora à dissertação da Hermance Dufour. Mágoa e tristeza são duas forças emocionais capazes de levar a estados internos perturbadores, pois geram muita confusão mental e, por consequência, desorientação nas atitudes. Elas também afastam o corpo mental inferior e produzem uma sensação de perda de controle. Mágoa e tristeza são duas emoções que podem se resumir a uma palavra: desapontamento. Estado interior decorrente da fragilidade. O desapontamento é principalmente a respeito do que o outro é e do que ele faz. Desapontamentos racionais nos fazem sentir sem controle sobre o outro. Eles são um mecanismo do ego, com base no sentimento de poder, um dos mais antigos na escala da evolução humana. Espíritos que sofrem com as dores da vulnerabilidade escoram-se repetidamente na coroa do poder para dominar, obrigar e impor suas vontades e desejos a outros. É um vício de personalismo acentuado que se enraizou nos porões da mente e da vida emocional e que hoje traz uma hipersensibilidade ao menor sinal de contrariedade. É o piso para a baixa tolerância às frustrações, seja em nossas relações, seja diante dos acontecimentos. Sofremos pela ausência do real poder pessoal, que está profundamente ligado à autoestima e que é a mola impulsionadora do interesse pessoal, da motivação e do progresso. É fonte de equilíbrio e sanidade. Sem ele, somos incapazes de sentir a existência e o existir. No entanto, o poder sem uma educação emocional sólida faz terríveis alianças com o ego para suprir carências e outros sentimentos mal resolvidos e transforma-se em ganância, corrupção, disputa, soberba intelectual e narcisismo. Quando as relações adoecem, ele patrocina o desrespeito, a intolerância e a mentira, manifestações de uma profunda crise do egoísmo. Quando alguém manifesta desagrado com a vida, incapacidade, escassez de motivação para o progresso, está expressando falta de poder pessoal, falta de uma clareza a respeito de sua identidade pessoal e dos propósitos da vida. Assim surge, juntos, outros dois sentimentos, decepção e tristeza. A tristeza nasce por
tomarmos contato com partes ignoradas ou soterradas em nós mesmos, por desconhecermos quem somos. É a decepção com os outros. E a decepção com os outros nasce da nossa velha atitude de nos supormos os donos da verdade, algo que não reconhecemos para nós mesmos de forma nenhuma, a tal ponto que chegamos a adiar quem pensa diferente. Temor e aflição tomam conta de quem estaciona nessas dores. Uma quebra dolorosa nas ilusões do passado, além da tristeza por não nos adaptarmos às descobertas sobre nós, decepção por não podermos nos impor com a mesma facilidade de outros tempos. É interessante essa mesma facilidade de outros tempos. Por que a gente não tem essa facilidade de outros tempos? Porque a gente não tinha conhecimento, a gente não entendia a necessidade de estudar ou desse autoencontro, ou dessa autoiluminação. E com esse estudo a gente vai tendo mais sensibilidade, e aí a gente vai notando as nuances das coisas que vai nos dando essa sensibilidade em situações ou em emoções, em visões que a gente não tinha antes, de vergonha, de desestruturação no embate, e muitas outras sentimentos ou emoções que a gente não aflorava por ignorância, e que hoje a gente começa a ter essa visão mais sensível por essa mensagem nova, essa sensibilidade mais acentuada que a gente tem nas situações. E aí a gente vai achando que a pressão está maior, que os problemas estão crescendo. Não, é que antes a gente ignorava essas situações. Hoje a gente tem mais noção de causa, a gente vê com mais sensibilidade, sabe, a situação vexosa nossa e do outro, e aí isso aí faz a gente ficar meio confuso, meio perdido, mas isso é sinal de uma visão mais além do que antes. Antes a gente era grosseiro, ignorante, e tudo bem. Hoje, com essa visão mais aberta, a gente vê a situação de uma forma mais sensível, mais delicada, e isso aí dá esse retorno de aflição, de transtornos, de uma porção de situações que antes a gente não tinha. É gozado que nesse planeta aqui nós temos mais ou menos 8 bilhões de pessoas. É gente para burro, né, mano? 8 bilhões de pessoas. E como é que é o nome daquele aparelho que tem som para nivelar o som? Equalizador. O que equaliza esse monte de gente nesse mundo de que nada é por acaso? Tudo tem um porquê. São as energias. E essas energias, quando falam com o indivíduo, elas são sentimentos. E esses sentimentos, ou essas energias sensíveis ao indivíduo, elas são equalizadas em cima disso, da simpatia, da frequência de cada um. Porque se fosse aleatório, ao acaso, como nada é por acaso? Como é que eu estou associado à minha família, a esse grupo aqui? Como é que vocês chegaram agora e se uniram aqui? Por que isso tudo? E essa falta de visão do porquê disso tudo faz a gente, como disse aqui no livro, faz a gente se associar ao ego por essa ignorância do porquê das coisas.
Então, a gente tem que entender que nada é por acaso. E que se eu estou associado a essas pessoas, nesse meu raio de ação, tem um porquê. E esse porquê não é para me mostrar o defeito dos outros, e sim é para me mostrar o meu lado escuro, meu lado sombra, que eu não conheço ou que eu não quero ver. E a gente começa a ver os problemas nos outros. Mas só que os outros aparecem na minha vida não foi por acaso. Foi para me mostrar um lado que eu não conheço e que eu não aturo. E aí eu começo a criticar. Por que aquela pessoa grita? Por que aquela pessoa rouba? Por que aquela pessoa faz isso ou faz aquilo? Por que ela não me escuta? E eu fico querendo questionar esses porquês. Só que aquilo tudo é para eu me ver no meu lado que eu não me conheço. E nada é por acaso, como já diz até a doutrina dos espíritos, né? Então a gente tem que entender esse lado equalizador da vida, que tudo é para mim. O que vem na minha direção é frequencial e é que eu trouxe. Está reverberando, o que eu joguei está vindo. E eu tenho que entender que aquilo é para mim. E eu tenho que trabalhar em mim o que está me irritando no outro. Tem uma pergunta interessante que uma internauta fez a um mestre ascensionado, que ele fala: meu marido é muito apegado ao dinheiro. Ele tem uma coisa obsessiva por dinheiro, por lucro, por prejuízo. Isso eu não aguento. Será que a minha vida é essa? Eu tenho que aturar esse homem e ele não aceita minhas colocações, minha forma de ser. Aí o ascensionado fala: esse teu marido está fazendo uma encarnação maravilhosa. Ele está exercendo o papel excelente de ser um espelho para você. O problema dele é o dinheiro. O teu problema é querer modificar as pessoas. É questão de percepção. A gente, às vezes, não consegue ver aonde está o meu apego. Só quer ver o prejuízo, o problema do outro. Mas aquele outro está ali para mostrar qual é o meu apego, qual é a minha fragilidade. E eu não consigo ver, porque o meu ego está tão insuflado que eu estou querendo ver só o defeito do outro e não entendendo que aquilo tudo é para me mostrar algo maior dentro de mim. Então a gente tem que ter essa sensibilidade para não entrar nesse lado obsessivo do dono da verdade, né? Vamos continuar aqui com a irmã Sidufo. Amar é usar o poder com mais sabedoria. E o que é amar? Porque a gente coloca esse amor de uma forma muito romantizada, muito simplista. Minha mulher às vezes brinca comigo: eu te amo, eu te amo. Eu falo: paga a conta de luz. Aí ela fica até às vezes, no início ela se estressava, hoje ela ri, brinca, mas falar que ama é muito fácil, né? O negócio é se renunciar e se sacrificar. Aí, vamos ver. Mas o amor é aceitação. Aceitação é tudo. Mas só que a gente quer, no ego insuflado, dar o nosso parecer, o nosso ponto de vista, que a gente não aceita controvérsia. É aquilo ali. Mas por falta dessa, como ela coloca aqui, cura da ferida da fragilidade. A gente não consegue curar essa fragilidade em cima de uma visão muito própria, mas toda pegada nessa vaidade, nessa sofrência, que a gente se coloca como coitadinho, como dono do mundo. E, no entanto, não entende que Deus é perfeito
e que nada é por acaso. E o que isso quer me dizer? Então, é aceitar. É aceitar e entender que tudo aqui é para me reformar e não eu combater. A luta não tem vencedores. Então, tudo que a gente cria e cria uma batalha, a gente vai perder, por mais que achamos que vencemos, que ganhamos, mas a gente está sempre perdendo, porque isso tudo entra para o lado vaidoso, da fragilidade, você se fragiliza ali, se colocando como coitadinho, ou num ponto de vista até dono da verdade, e no final sai dois derrotados, mas um achando que ganhou, mas perdeu a oportunidade de entender o que aquilo quer dizer para mim, não para ele, mas para mim. Então, amar é usar o poder com mais sabedoria para criar algo que colabore e agregue em meio a tanta sombra coletiva. É o maior poder conferido a nós na evolução. O difícil é descobrir como agir com amor em pleno terreno de almas fracassadas, que regressaram ao mesmo espaço reeducativo na matéria, mantendo a postura de exploradores e dominadores. O exercício da mediunidade guarda laços profundos com o sentimento de poder. A relação com o mundo espiritual superior é diluidora do canto da sereia, das tentações de domínio. É o socorro que vem do mais alto para gerar novos reflexos de abnegação, pacificação e aceitação dos caminhos de aprendizado. Pelo intercâmbio, é possível escolher o fermento produtor de elevação espiritual que amplia horizontes mentais e emocionais aos servidores. Por alguns momentos, durante o intercâmbio sadio com os bons espíritos, os médios absorvem a legítima fonte de poder do amor que lhe irradia. Essa energia empodera o servidor da mediunidade com confiança, desejo de avançar, realizando uma melhoria espiritual e agregando os valores da fé, da potência, da bondade e da autenticidade. É o fermento das almas nobres, depositado nas engrenagens profundas e sutis da alma de quem se ilumina servindo ao bem. Lembremos sempre. Aí ele repete aqui: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova. Instantes de contato com seres nobres de outra esfera equivalem a uma transfusão de caracteres psíquicos de alma para alma, uma contribuição impossível de ser reaplicada em qualquer forma de interação de forças no mundo físico. O médium tem seus corpos sutis alinhados a limpos durante a prática mediúnica, recolhendo uma profunda sensação de bem-estar após a tarefa. Sua alma irradia livremente, levedada pelas forças maiores que o movimentam para a luz e para o progresso. Decepções e tristeza transformam-se em vias de redenção, clareadas pela aceitação e pela visão lúcida da existência. Que assim seja. Então, alguém ficou alguma dúvida? Tem algum parecer, algum ponto de vista a dar sobre o estudo? Tudo fluiu? Deu para digerir tudo legal? Então, A linguagem muito é buscada. Eu não estou com essa vaga ainda não. Mas está assim. É ver de uma forma diferente, porque a gente é educado, desde que nascemos, de início pela Igreja Católica, a Igreja Protestante,
que vivemos num feudo, onde tem o rei, tem a nobreza e tem a fubazada, né? Tem aí os vassalos. E aí a gente veio aqui para se sacrificar. É interessante, na Idade Média, os pobres se renunciavam porque iam ganhar o paraíso. E eles reclamavam: pô, mas os nobres estão explorando a gente, querem tudo da gente, vocês vão receber o paraíso. E aquele tirano que te chicoteava, que te sugava tudo, na hora da morte ia o padre lá e fazia a extrema-unção e falava para ele: você aceita Jesus? E ele fala: sim, aceito Deus. Então teus pecados estão retirados e você vai para o paraíso. E aí o Zezinho ali ficava revoltado, né? Porra, eu sofri nessa conversinha de que eu vou morrer, como eu me renunciei, me sacrifiquei, vou para o céu. Aquele que me explorou, no final foi ali, falou que aceita Jesus e vai para o céu também. Isso criou uma revolta coletiva, né? E aí a gente vai ver a humanidade aí, a queda da Bastilha, a modificação de tudo, indo para a forca, religiosos e governantes. Isso tudo por quê? Porque a gente entra nessa historinha de que nós somos pequenos. Nós viemos aqui para servir. Na parábola dos talentos, nós não somos o filho. Não, dos talentos não, do filho pródigo. Nós não somos o filho pródigo. Nós somos o servo. Nós não temos anéis, nós não usamos sandália. Nós somos os pobres coitados. Só que nessa visão frequencial de que você é uma energia pensante, de que você se posiciona e encontra o teu mundo de acordo com o que tu sente, porque não é o que tu fala, não é o que tu pensa, nem o que tu age, é o que tu sente. Ali é a tua identidade. Então, trabalhar o sentimento é o primordial para que a gente se posicione numa caminhada mais aclarada, mais dona de si, porque o mundo físico nos impressiona e a gente não consegue identificar onde é a nossa casa. A nossa casa, a casa espiritual, é a nossa frequência, é a nossa energia ancorada numa frequência superior. Ali é a nossa casa. Mas, nesse mundo físico, a nossa casa está muito relacionada ao externo. E a vida no externo nos cria dependência. E aí a gente se corrompe, a gente se prostitui por causa da dependência. E por isso fica meio difícil tirar toda essa herança, esse legado que as religiões nos trouxe, para essa mensagem nova que está se expandindo, que é a frequencial. Então, hoje é uma mensagem nova que, às vezes, põe em xeque. Pô, tudo que eu ensinei, que eu aprendi, está errado? Tudo que eu aprendi era só para dar dinheiro para os outros? É só para fazer as coisas para os outros? Mas aonde estava meu tesouro? Jesus já dizia: onde está teu tesouro, está teu coração. A gente era passivo de corrupção, de prostituição, em cima de um bem físico e não espiritual, né? Aí por isso que fica meio complicado de início já aceitar as coisas de uma forma tão aberta, porque é uma cultura que está sendo trabalhada há pouco tempo, não há muito tempo, mas expandida como está agora é há pouco tempo. E fica difícil a gente aceitar e fica difícil também eu não mais idolatrar esse Cristo, esse Deus externo, né? Fica meio complicado. Vamos pedir o Valdemir a fazer a prece inicial aí, a gente começa com os outros livros. Isso aí, então. Agradecer a Deus, né, por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, nessa busca do entendimento, da compreensão do que é a vida, na busca da paz, da saúde física, do equilíbrio espiritual.
para cada um de nós. E também lembrando dos irmãos que estão lá fora, cada um no seu nível de entendimento, de compreensão, com seus méritos, com seus deméritos, que eles sejam também envolvidos nessa corrente do bem. Lembrando aí do teu primo, Elias, que onde ele estiver, que as nossas vibrações alcancem ele também, né? Que ele possa entender que está sob os cuidados de Jesus e que tem todo o futuro pela frente, né? Nada está perdido. Lembramos também do nosso companheiro Davi, né, dona Emília, que está tão distante, passando por alguma dificuldade, na sua mediunidade, que as nossas vibrações o alcancem também. E assim que a reunião transcorra em paz, em plena paz. Então, vamos dar continuidade. Vamos ao primeiro livro dos Médios, na questão 222. Estamos na segunda parte do capítulo 17, da formação dos médios. Estamos no item 222, que eu não lembro nem como é que é a pergunta. Então vamos aqui só para a gente... Perda da suspensão da mediunidade. E esse 222 é fracionado em 15 subperguntas. Estamos na 12ª. A pergunta é a seguinte: com que fim a providência outorgou de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade? Interessante, né? Com que fim a providência outorgou de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade? Resposta: é uma missão de que se incumbiram e cujo desempenho os faz ditosos. São os intérpretes dos espíritos com os homens. Então, vamos agora ouvir o Miramês. Aqui mesmo. Já ia procurar o livro. O Miramês. Estamos no capítulo 45. É que eu perdi o livro, e era o único livro que tinha aqui no centro. Eu perdi, comprei um outro errado, aí eu desisti. Capítulo 45, Dom da Mediunidade, é o título. Ele é alusivo à segunda parte do Livro dos Médios, no capítulo 17, pergunta 220, subitem 12º. E o Miramês começa assim: o florir da mediunidade é campo aberto para o crescimento espiritual da alma. No entanto, é bom que se entenda como usar este dom espiritual aflorado na sua conjuntura de vida. A mediunidade se estende por caminhos infinitos e, por vezes, toma nomes variados, mas o seu trabalho e a sua procedência são os mesmos, como agente de Deus, sob a supervisão de Jesus, o Cristo. O intermediário dos espíritos, de maneira que eles possam falar com os homens, tem uma alta missão, fator que não pode ser esquecido pelo instrumento pelo qual Deus conscientiza os seres humanos dos seus mais elevados deveres. Seu trabalho não pode ser vendido, não pode ser comercializado, não pode ser exigido, não pode ser alterado pela vaidade, não pode ser motivo de orgulho e de egoísmo, não pode ser favorecido para os que lhe oferecem bens materiais, não pode esperar recompensa na terra, não pode ser praticado visando a algum lugar no mundo espiritual, não pode facilitar erros dos que estão ligados aos medianeiros. A mediunidade com Jesus é universal, é lei de amor na função da caridade. O médium é livre com aquela liberdade assentada na responsabilidade. Todos os que têm a mediunidade e que desejam crescer espiritualmente
deve-se educar por todos os meios possíveis e não esquecer de se instruírem em todos os campos do saber, mantendo uma ponderação cristã diante de tudo e em todos os acontecimentos. A doutrina dos espíritos, desde o seu aparecimento, foi combatida ferozmente pelos detratores e ainda está sendo injuriada pela mensagem de amor da qual ela é portadora, pela mensagem de paz que ela traz, mesmo no meio da guerra, pela mensagem do perdão que ela conduz, ainda mais dizendo com toda a força do verbo divino, que ninguém morre, que a reencarnação é uma verdade e que as comunicações dos espíritos com os homens estão em plena evidência e que toda a humanidade caminha sob a vista das testemunhas espirituais. Sabemos que a verdade é relativa, no entanto, de vez em quando o seu chamado deve ser mais forte para acordar a chama divina dentro do ser humano. É o nascimento do homem novo dentro do velho, para a glória de si mesmo. A providência ortogou a algumas criaturas o dom da mediunidade, acordando esse valor espiritual no centro da vida, dando-lhes oportunidade de crescer, de entender e de ajudar aos que sofrem de várias maneiras. É uma oportunidade dada como misericórdia. É sem medo de errar, uma missão de que se incumbiram e cujo desempenho os faz feliz. Se tudo na vida precisa de preparo, está nas mãos do médium, na sua responsabilidade, esse preparo de estudar, de compreender, de viver os preceitos do Evangelho, para a garantia dos seus dons. Eles devem ser sóis, para iluminar todos os caminhos percorridos. Os médios são os intérpretes dos espíritos com os homens, em favor dos homens. O Brasil foi destinado a cuidar da árvore frondosa do espiritismo, dando-lhe uma expressão de amor e de caridade, sem deixar esquecidos os outros valores que percorrem os corredores da ciência, da filosofia, mostrando a existência de Deus dentro e fora de nós, na amplitude do trabalho que nenhum outro pode fazer, bem como mostrar Jesus como nosso guia, como nosso caminho, verdade e vida, um pastor que não se confunde com outra personalidade. O Espiritismo, codificado por Allan Kardec, sendo o codificador prometido, não poderia se esquecer daquele que o enviou para dar seu testemunho e veio em forma de uma doutrina para ficar eternamente conosco nos dois planos de vida. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 15, versículo 26. Para dar testemunho do Mestre é preciso que passemos pelo menos caminhos, porém renovados, não mais oferecendo as vidas físicas como os primeiros cristãos, mas matando dentro de nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a maledicência, a violência e a mentira. E ele finaliza: devemos arrancar toda a erva daninha que não foi plantada pelo amor. O dom da mediunidade deve fluir livre de todas as paixões, conduzindo a pureza de Deus pelos caminhos do Cristo, mostrando em toda a sua estrutura uma vida inteira para a caridade. Que assim seja. Então, está passada a mensagem de hoje. Pô, se eu trouxesse esse livro, hein, Valdemir? Esse livro que eu comprei lá, o Filosofia Espírita, a primeira pergunta, a questão 154,
Era uma pergunta, de repente, pertinente para o momento, né? Para onde vamos quando desencarnamos? Aí ali vem todo um enredo falando ali, né? Só que o problema do Miramês é que ele é muito cristão, né? Ele foca muito esse lado espiritual no qual a gente está doutrinado a seguir de uma forma a não contestar, né? E aí você entra pela crença católica, pela crença evangélica, que cria uma porção de crenças um tanto limitantes. Você fica meio preso a situações que é mistério de Deus e você fechou o pacote. É isso, é aquilo e você não questiona. E aí vai um pouco na contramão do lado filosófico do espiritismo, do lado científico também. É o quê? Pô, se tu é o dono da casa, não consegue apagar, imagine a gente aqui. Não é lá, não. Ele geralmente apaga lá, né? Ah, foi? Ah. Deixa assim, né? Negócio de muita luminosidade ou pouca é ponto de vista nosso, né? Mas ajuda. Não, ajuda, com certeza. Então vamos todos agora. Só se colocar. Esse livro aí nós estudamos lá no grupo. Só que aqui a gente está um pouco à frente, entendeu? É o mesmo que a gente estuda lá, às segunda-feira. Qual é o livro? O Filosofia da Mediunidade. Nós estudamos lá. Então vamos todos aqui trabalhar uma tela mental bem confortável, uma praia, um jardim, todos nós reunidos, relaxados, e ali entrando em prece, sendo assessorado pelo nosso irmão maior, nosso modelo e guia. E assim vamos nos reunir em pensamentos e criar um feixe se comunicando com esse irmão. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa reunião, por mais esse grupo aqui reunido, e agradeço de uma forma particular por aqui estar, por dar prioridade a essa reunião, que a paz possa ser a realidade na consciência de todos nós, encarnados e desencarnados aqui nesse encontro de irmãos afins. E assim só temos a agradecer ao Pai, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa segunda parte de interação de irmãos encarnados e desencarnados. Que assim seja. Vai embora. Vai embora. Eu tenho que fazer. Que a paz esteja contigo, irmão. E por que você quer ir embora, irmão? Não tenho faz ideia de onde eu vim. E o que te trouxe aqui? Tem trabalho lá. O que te trouxe aqui, meu irmão? Não sei, é ele lá, é isso aqui, que fica. Se pede, aí tem essa turminha de vocês aí que empurra a gente, tem que vir, eu quero ir embora, tem que voltar, tem que dar conta do meu trabalho lá, eu tenho trabalho para fazer. Irmão, então me esclarece. Eu digo para você, outros fala tu, fala. Me esclarece, o que te prende aqui, irmão? Eu não sei, tu sabe o que é? Não sei, mandaram vir, não sei. E por que você não pode ir embora, irmão? É que eu tenho autorização. Tem. Não. Tem gente mais forte do que eu aqui, como é que eu vou fazer? Senão eu tava Te prenderam aqui, irmão? Prendeu. Por que deve ser? Então de Davi, sabe quem é? Davi. Fala muito. E o que ele te... Qual é a ligação você com ele? Porque ele... Mandaram tomar conta das pernas dele, eu tô tomando. E tô ganhando por isso. Olha o que isso.
Ah, Não irmão. trabalha. Irmão, então vamos conversar abertamente. Eu trabalho. Eu trabalho até numa função que eu não gostaria de estar exercendo, mas trabalho. Mas eu estou no mundo físico, irmão. Como é que pode você, no mundo espiritual, aonde provou que a morte não existe, você ainda se corrompe, se prostitui? Tu vai vir pra cá. Tu vai vir pra cá. Tudo bem, irmão, eu vou, mas você já aprendeu que a casa do Pai tem muitas moradas? Não tem isso, não. Então, irmão, você é ignorante da vida. O nosso modelo e guia, Jesus, você acredita em Jesus? Eu não sei, como falar. Então você é totalmente ignorante de tudo, irmão. Eu não sei, eu preciso trabalhar. Você é um piolho. Você vai pela cabeça dos outros, irmão. Sério, eu tenho que voltar lá para tentar. Não, irmão. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma escola para você ser independente e você quer continuar sendo dependente dos outros. Você quer o teu dinheirinho, você quer a tua comida, a tua bebida e você não precisa nada disso, irmão. Isso é uma crença que você adotou. É uma crença que você acha que necessita. É falador, mas você continua sendo, sabe, aquela Gabriela, sabe? Não muda. Continua sempre a mesma pessoa. As coisas acontecem na tua frente e você não consegue traduzir. Me deixa embora, eu tenho que dar conta, me deixa embora. Irmão, para quê? Para ficar perturbando mais os outros? Para tomar conta da perna, tomar conta da cabeça, dos braços, não vou falar nem dos órgãos sexuais, né, mano? Cada coisa absurda que você está dizendo, um espírito desencarnado ainda necessitado de ser o capataz. Irmão, você está querendo me intimidar, irmão? Eu estou te dizendo, você participou, você viu aqui o estudo? A questão é de vibração. Eu posso ir para aí, mas eu posso não ir. Eu posso ir para um lugar pior ou melhor. Há muitas moradas na casa do Pai. E tudo depende do meu aceite, do meu interesse. Você não sabe nem o que você quer, irmão. Você projeta alguma coisa para o teu futuro? E aí, irmão? Isso mostra que você é muito ignorante, porque essa distância só existe para os ignorantes. Irmão, que a paz do Mestre Jesus possa aclarar a tua casa mental, irmão. Eu não vou te libertar porque eu também não tenho esse poder. E eu vou colocar aqui, vou pedir, mestre, que os irmãos que estão assessorando essa noite de estudo possam encaminhar esse irmão para onde ele é merecedor. Que ele possa agora compreender que nada, como foi dito aqui, nada é por acaso. Tudo é frequência. De repente, dentro dele já está vibrando essa necessidade de sair dessa mesmice e frequentar ambientes no qual ele nem imagina que existe. Irmão, projeto para você o que eu quero para mim. Paz e luz. Vá com Deus, irmão. E fique na paz.
Nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Vamos sair desse lado meditativo, de concentração, e vamos agora entrar pelo lado consciencial e voltar ao colóquio com o nosso irmão maior. Mestre Jesus, agradecemos por esse encontro aqui formado, por esse banquete espiritual aqui todo feito para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. E que esse pão que foi dado a cada um de nós possa nos nutrir, fortalecendo o nosso corpo espiritual, trocando conceitos antigos, presos a crenças antigas e limitantes, a conceitos novos, a crenças expansivas, e que a luz possa ser uma realidade na consciência de todos. E assim só temos a agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos, mais uma vez, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa reunião entre irmãos. Que assim seja.